Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Amém? Esse é o tema, que foi dado. Todo mundo achou e amém? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, ele diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: não que eu já tenha obtido ou já esteja aperfeiçoado, mas eu prossigo para ver se conquisto aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, Paulo, eu não julgo ter conquistado, mas uma coisa eu faço: eu deixo para trás, ou esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo, para o prêmio ao qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alto. Amém? Senhor Deus, fala conosco nessa noite, edifica o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, nos ensina mais do Senhor, do seu querer, que todo o coração seja um terreno fértil, não haja nenhuma distração, Pai, e o Senhor venha nos edificar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Queridos, geralmente esse versículo ele é mais pregado, mais falado, o versículo 13, mas quando Paulo escreve a Filipe, ali aproximadamente de 54, 56 anos depois de Cristo, Paulo já tinha alguns anos de caminhada. Se você retroceder no capítulo 3 todo, ele é pequeno, Paulo, ele estava justamente enfrentando em Filipe a distância, Alguns historiadores acham que ele estava inclusive numa prisão, porque havia ali uma interferência de judeus não convertidos, ou os que converteram e geravam uma dúvida, questionando sobre manter a lei, manter as coisas da lei, manter o aspecto do culto como a lei, e ao mesmo tempo ter a graça. Então o que queria em Filipe, depois tentou em Roma, em tantos outros lugares, era justamente fazer a junção de um culto só, de um formato só, onde preservasse a lei e mantivesse a chegada da graça. Só que, segundo Paulo, a lei foi o aio, o condutor para a graça. Não teria como os dois caminharem juntos, porque a graça veio, porque Jesus cumpriu toda a lei na graça, através da graça. Ou seja, Jesus falou: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, ele cumpriu toda a lei. Então a lei terminava, mas eles insistiam em trazer dois ambientes, para que não houvesse renúncia, para que não precisassem deixar nada. Se você voltar lá no capítulo 3 ali, do 1 em diante, se você pegar no capítulo 4, e aí Paulo diz: olha, a questão não é a carne. Tem gente que acha que pode viver na carne. Essa carne que ele está falando não é o pecado, é a questão da lei que dominava e comandava o corpo, tanto que está entre aspas na maioria das versões. Então lá no início do capítulo 1, Paulo começa a dizer isso, falando: olha, vocês acham que podem viver na carne, nesse formato? Muito mais poderia eu, se eu quisesse, do que vocês. E aí ele coloca a conotação, porque eles queriam caminhar a lei com a graça. É mais ou menos em outro aspecto o que você tem hoje. Hoje você está tendo de 10 ou 5 anos mais forte, 2 anos mais forte ainda. As pessoas querem a bênção de Deus, mas querem viver a expectativa do mundo. O que eles querem hoje é uma Bíblia que se adequa a eles. Você sabe o que eu estou falando? Ou seja, as danças, os formatos, as falas. Eu quero o mundo, mas eu quero o mundo dentro da igreja comigo. Eu quero ser amigo do mundo e quero ser amigo de Deus. Mas a Bíblia diz que quem é amigo do mundo não consegue ser amigo de Deus. E nem sempre isso tem a ver com adultério, com matar, com roubar. Tem a ver justamente com a discrepância de trazer o Evangelho e adequar ele à realidade moderna. Naquela época era mais ou menos parecido. Eles querem empurrar na gente um evangelho de amor, entre aspas, que tudo pode, trazer isso para receber a bênção e fazer parte de uma igreja evangélica, falar que é crente, que é evangélico, que é gospel, e mais lá fora manter a vida. E aí eles estão trazendo a estrutura do mundo. Não estou dizendo que eles estão trazendo o pecado, eles estão trazendo a estrutura de vivência do mundo. E isso leva a quê? Isso leva a que não tem renúncia mais. Eu não preciso mais abandonar. Lucas
9:23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então essa junção que algumas igrejas estão aceitando, essa junção que está chegando, é parecida, de uma forma diferente, mas parecida com o que queriam nessa época. Ou seja, eu quero ser cristão, mas eu quero manter a lei. Então Paulo, no capítulo 1, no versículo 5, que aí no 4 ele fala que se quisesse viver daquela forma, ele seria o que mais tinha condições. Por quê? Ele começa, se não me falha a memória, ele começa dizendo assim no 5, ele fala no final do 4, eu poderia viver mais do que vocês nessa carne, entre aspas, porque eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu, gerado de hebreu. O que ele está dizendo? Eu sou puro sangue, porque na lei você poderia se adequar ao sistema israelita, e você fazia a circuncisão como adulto, e você virava hebreu. Então ele falou, eu não sou nem enxertado no tempo da lei, eu nasci hebreu de hebreu, eu sou puro sangue, eu sou também de Benjamim, eu sou também de Israel. E ele fala, concernente a questão do zelo pela lei, eu persegui a igreja. Ele falou, muito maior do que vocês, eu zelei tanto pela lei, que eu persegui essa igreja que eu sirvo hoje. A justiça que consta na lei, eu sou irrepreensível, ele fala no versículo 5. Com relação a guardar, eu sou um fariseu, ou seja, fariseu é aquele que estudava, que protegia a lei, que defendia a lei. Ele está dizendo, então, eu tenho tudo isso do lado de cá, eu posso viver concernente a isso, mas eu estou deixando tudo isso. No versículo 7 ele fala assim, do capítulo 1, para mim tudo isso que era ganho se tornou perda. O que era muito me tornava o cara do judaísmo, o hebreu puro sangue, o cara que defendia a lei, que matava por ela. Aquilo era ganho na época, mas hoje que eu conheci Cristo, o seu sofrimento, que eu sei o que Ele tem para mim, eu então não é mais ganho, agora é perda. O ganho é estar com Cristo, o ganho é viver o que Cristo ganhou para mim. Ele me ganhou para que eu faça e atinja algo, então minha vida agora é Cristo. Então nós estamos vivendo um momento que é a mesma crise. Ou nós vamos parar as pessoas vão ver o que em nós? Nós dançamos igual elas, nós trazemos as músicas que está aparecendo no TikTok de alguns pastores, gente, elas estão quase já naquelas danças indecentes. Então é um negócio que não tem mais jeito. Começou com um passinho do pastor e esse negócio evoluiu. E eu não estou aqui criticando, eu estou dizendo que tem tantas coisas que poderíamos citar e que vocês sabem, que eles estão trazendo para que caminhem junto. E Paulo está dizendo, não dá para caminhar junto. Ou você é da lei, ou você é cristão. E nós estamos dizendo nessa noite, ou você é de Cristo, ou você é do mundo. Ou nós nos posicionamos, porque as pessoas estão vendo o que na igreja hoje, na maioria? Nada, não tem confronto, não tem renúncia, tudo pode, tudo é amor. E eu não estou também querendo voltar lá atrás, naquela angústia que tudo era pecado. É o equilíbrio que Paulo está dizendo, o equilíbrio. Então Paulo falou, tudo aquilo que era ganho se tornou perda. Para um cristão que nasce de novo, tudo que era ganho de alegria, de felicidade, de diversão, de vícios, agora é perda. Aquilo que para nós era felicidade, antes de eu converter, se eu não bebesse cerveja todo dia, se eu saísse com os amigos, com a namorada, e eu não bebesse uma cerveja, eu não tinha graça nenhuma. Então deixar aquilo já não era mais perda para mim, era ganho deixar, pelo que eu tenho com Cristo. Então a razão de Paulo falar esse versículo do alvo é essa questão. O Paulo está dizendo para nós o seguinte, antes de estabelecer um alvo com Cristo, jovem e adulto, seja quem for, eu preciso saber do tamanho da renúncia que eu tenho que fazer para atingir o alvo. Paulo estava renunciando a quase tudo que aprendeu com Gamaliel. Paulo estava renunciando à criação. Paulo estava renunciando ao seu pedigree judaico, hebraico, tudo, em prol de um Cristo que agora ele queria conhecer e viver o sofrimento de Cristo. E é onde ele começa, no versículo 11, ele diz assim, já do capítulo que nós lemos, o capítulo 3, ele diz assim, tudo isso era para ver se de algum modo eu alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Coisa fantástica. Ele está dizendo, eu tracei um alvo, um objetivo, sei o tamanho da minha renúncia, e eu sei qual é o meu alvo. Eu preciso ressuscitar dentre os mortos quando eu morrer, para a vida eterna.
É lindo a vocação, o prêmio da vocação de Paulo. Todo mundo fala de deixar tudo para trás, não sei o quê, mas o anterior é que vem desenhando o versículo 13, que é o mais usado. E hoje se tirou de nós o principal objetivo de traçar um alvo espiritual, porque essa palavra de Paulo, ela é totalmente ligada ao reino, ou seja, à espiritualidade de como eu vivo, para que eu ressuscite dentre os mortos com Cristo. É claro que a aplicabilidade dela pode ser na profissão, pode ser no estudo, pode ser no relacionamento. A aplicabilidade, eu posso aplicar como vou aplicar daqui a pouco, mas a base dela é 100% espiritual. E aí nós estamos deixando de ter a espiritualidade e só traçamos alvos físicos. A grande parte da igreja só tem traçado alvos financeiros, alvos profissionais. Tem alguma coisa errada em eu querer crescer profissional, financeiramente, sentimentalmente? Não. Mas o alvo maior ao qual Paulo nos traz é o alvo espiritual, é o alvo de chamado, é o alvo de vida, é o alvo de renúncia para com o que Cristo tem para entregar para nós. Então ele fala no versículo 11, isso é para ver se eu alcanço a ressurreição extraordinária. No versículo 12 ele vem falando assim, não que eu já tenha obtido. E aí se você for no 13 ele fala, não julgo ter conquistado. E ele diz ainda, aperfeiçoado, não esteja aperfeiçoado, mas prossigo. No versículo 13 ele fala, prossigo em direção ao alvo. No 12 ele continua, aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Gente, ele quer conquistar o porquê ele foi conquistado. Então, para nós estabelecermos um alvo espiritual, e quando eu estiver com o alvo em primeiro lugar o reino, o que a Bíblia diz das outras coisas? Serão acrescentadas. Mas nós estamos invertendo, nós queremos o alvo do benefício terreno, e querendo que Deus acrescenta o reino. É isso que está vindo para cima de nós, nessa década. Daqui para frente é isso, ou nós aceitamos ou somos silenciados. Já tem pastores sendo presos, pastores sendo acusados, pastores que estão sendo protestados. Você ainda não entendeu. Pode chegar um momento que você vai sair, se Deus não tiver misericórdia, eu posso sair preso daqui, porque eu vou negar fazer um certo casamento, eu vou negar o que me levaria a negar a minha fé genuína. Para estarmos prontos para vivermos essa parte agora que vai ser terrível nos próximos anos, eu preciso estabelecer o alvo para o qual Jesus me conquistou. Por que Jesus te conquistou? Você reparou que de um ano para cá eu tenho parado de falar, você quer aceitar Jesus? Errei tantos anos porque cresci ouvindo isso, e a Bíblia diz, não são vós que me escolheste, eu escolhi vós. E Paulo confirma isso, Jesus me conquistou. Não sou eu que escolho Jesus, não sou eu que defino seguir Jesus, não é. Quem somos nós? Hoje essa igreja moderna coloca o homem acima do Criador, que o Criador nos sirva. Não, nós nascemos por um propósito, Ele nos conquistou, Ele nos deu a honra de ser escolhido. Por isso nós temos a honra da renúncia, nós temos a honra de primeiro fazer em 2022 um alvo espiritual, e estabelecer debaixo do alvo espiritual e alinhar com Cristo o alvo ministerial, e aí sim profissional, sentimental e financeiro para nós. Está entendendo? Diga amém. Essa é a grandeza, esse é o verdadeiro objetivo que Paulo vem trazendo antes do versículo 13. E aí quando a gente chega no 13, aí vem os ensinamentos gigantescos. Mas você entendeu aonde eles estão baseados? Porque ele fala em deixar para trás? Ele estava deixando para trás toda a criação da lei que ele viveu e matou homens por ela, todo o seu conceito, todo o cargo que ele chegou no exército romano, toda a potência no meio judaico. Paulo era tão respeitado, se você prestar atenção, quando eles iam açoitar ou bater nele num certo momento, e ele revela que era um cidadão romano, eles têm toda uma situação com Paulo. Paulo falava aos tribunos numa linguagem que baqueava eles, diferente de Pedro. Quando Pedro falou, os homens assustaram porque era um pescador que não sabia. Paulo lhes dizia, esse é romano, esse é dos nossos, ele entende o que está falando. Os judeus falavam, esse é dos nossos, os judeus que falavam, né? Não os romanos, esse conhece a lei, esse é dominante da lei. Lembra que Estevão foi apedrejado aos pés de Paulo. Então ele começa dizendo no versículo 13, que é o versículo base, irmãos, então Paulo está escrevendo para pessoas convertidas. Paulo está escrevendo para a igreja estabelecida em Filipos, os filipenses.
Paulo não está escrevendo renúncia para as pessoas do mundo. Paulo não está escrevendo renúncia para quem não converteu ainda. Paulo não está conversando nesse momento com o pecador. Paulo está conversando com nós, convertidos. Porque ele já começa dizendo irmãos. E a própria epístola já é dirigida à igreja em Filipe. Irmãos, quanto a mim, coisa linda, ele está dizendo, olha, eu vou ensinar vocês, mas essa decisão do alvo é individual. Eu fiz essa escolha, mas quem está falando quanto a mim é o mesmo que teve a autoridade de dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Só isso basta para mim, só isso basta. Até a ousadia de mandar imitar ele como ele imitou Cristo, o cara era libado, fantástico, tanto é que é um dos maiores apóstolos existentes sobre a terra, que já passou sobre a terra. Irmãos, quanto a mim, ou seja, queridos, se você quer mudar sua vida espiritual, se você quer mudar sua vida material, se você quiser mudar sua vida profissional, se você quiser mudar a sua saúde, o que quer que seja, você tem que olhar para você e dizer, quanto a mim. A decisão não é de quem está do seu lado. Eles não vão estudar para você passar no concurso, eles não vão abrir a empresa para você fortalecer ela, eles não vão namorar no seu lugar a pessoa que vai te fazer feliz, eles não vão casar com quem vai te fazer feliz, eles não vão cuidar do seu corpo e da sua saúde. É nós, cada um cuida do seu, nesse sentido. Está entendendo ou não? Então tem que parar de achar que amiguinho ou amiguinho tem que fazer, que o irmão tem que fazer, o meu líder não faz, é um problema dele. Quanto a mim, essa é a palavra que nós vamos trazer hoje forte. Quanto a mim, vou fazer o que 2022 em diante? Quanto a mim, vou tomar qual a decisão? Quanto a mim, quais são os meus alvos abaixo do meu alvo principal? Então está para dizer, eu vou falar com vocês o que eu fiz, agora a decisão é de vocês. Tem gente ainda muito olhando pessoas para copiá-los, esperando que pessoas vão para poder ir. Não, irmão, vai na frente, vai rasgando, vai abrindo caminho. Quando eu tenho Jesus, eu não preciso imitar ninguém. Eu tenho autenticidade, porque Ele me pegou como eu estava e Ele me transforma no que Ele quer que eu seja. Se eu passo a imitar alguém, como ele prega, como ele anda, como ele fala, como ele não sei o quê, como que Jesus vai me transformar onde Ele quer? E Ele diz, quanto a mim, eu não julgo ter conquistado. Queridos, o alvo espiritual, quanto mais a gente achar que atingiu o nível, menos a gente. A pessoa esse dia falou assim, é porque eu já estou maduro, eu já vivi muito, eu já sei quando Deus fala, eu já não gosto disso, eu sei. E eu falando e eu olhando aquele negócio, falei, nossa, cadê a carruagem de fogo? Deve estar chegando para buscar a santidade. Mas desse jeito mesmo, falando assim, não, mas eu já sei, eu não concordo, porque Deus fala, eu já amadureci, eu já entendi tudo, e agora eu já não passo mais por isso. Irmãos, Paulo, rodando há mais de 20 anos a serviço de Cristo, já tinha sofrido, teve um encontro pessoal com Jesus, o cara passou por tudo e ele está dizendo, eu não julgo ter conquistado nada. O dia que você falar a Bíblia toda de cor, que você fizer não sei quantos cursos, sei o que, não sei o que, e o cara diz, lembre, com o alvo que eu preciso alcançar, eu não sou nada, porque Jesus diz, aquele que se tornar o menor entre vocês, será o maior entre nós no céu. Aleluia. É isso que Paulo tinha entendido. Aquele que for menor, aquele que lavar os pés, aquele que cuidar do outro, mesmo que você cresça, que vá para os montes, que veja anjos, que Jesus fale com você, que Deus fale com você, irmão, permaneça, eu julgo não ter conquistado. Amém ou não? Porque Deus é o mesmo que tira do montouro e exalta, mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo que tira da exaltação e devolve para o montouro. Guarda isso para você hoje, tá? Estabelece um alvo, e o único alvo que você pode comemorar que conquistou é o dia que nós estivermos com Ele na glória. Ninguém mais te toma, acabou. Mas até lá nós somos pessoas que precisam crescer, aprender e crescer e aprender e ter acima de tudo intimidade. Não adianta você ler 300 livros, Paulo fala que muito ler é enfado. Não estou pregando contra ler livro, mas tem gente que lê 200 livros no ano, acho bonitinho demais. Vou conversar com ele sobre Bíblia, não sabe nada. Intimidade com Jesus, ouvir a voz de Deus, nunca. Mas fala o nome dos pregadores, a pregação deles é assim, o livro de fulano, e ele disse, o que é Jesus? Mas fulano escreveu aquele livro, mas como citou? Eu não tenho nada contra, às vezes eu cito os caras, mas tem pregação que 80% é citação, não é?
Um dia vai acabar, eles vão falar conforme Buda. Opa, Buda não, peraí. Os caras, é assim, ó. Então, queridos, crescer em intimidade, ou seja, a Bíblia diz: crescei e continuai crescendo no conhecimento do Senhor. É o que o Paulo está dizendo. Não julgo ter conquistado. Estabeleça seus alvos de hoje em diante. Estabeleça seus alvos que você deseja em Deus, abaixo do principal alvo, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas sempre julgue não ter conquistado. Porque o dia que você entendeu que conquistou na profissão bastante, como Deus vai te dar o crescimento? Você já está de barriga cheia. Lembra a multiplicação da viúva? Busque dos vizinhos, ela buscou. Acabou o dela, acabou dos vizinhos, o que aconteceu? Acabou. Não tinha mais vaso para colocar, tinha? Não tinha mais onde encher de azeite, de farinha. Então, o dia que você falar para Deus: o que é isso? Estou top aqui já, o negócio aqui já. Então Deus fala: ô meu servo, fique na paz, agora eu vou cuidar de outro. Não, conquistar mais, avançar mais, crescer mais no conhecimento. Ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo ter conquistado, mas uma coisa eu faço: estabelecer alvo, e atingir alvo precisa ter atitude, ação, de alguma forma. Tem gente que fala: ô irmão, eu lembro de uma pessoa uma vez, que muitos anos atrás, acho que foi até no outro tempo, não lembro direito mais, mas eu acho que foi: pastor, estou aqui só uns 6 meses, orando, jejuando para arrumar emprego, o emprego não aparece, estou começando a desanimar. Falou: irmão, o que é isso? Eu vou entrar na oração com você. Você já entregou quantos currículos? Ele falou: nenhum. Eu estou orando, Deus vai abrir a porta. Nessas horas a gente não pode matar, então tem que conversar com muita paciência. Eu falei: irmão, você estabeleceu um alvo de emprego, isso é muito legal, irmão, show de bola. Deus pode sim, alguém te telefonar porque Deus acordou ele de noite e falou: dá um emprego para fulano. Pode, eu não vou limitar Deus, não posso. Deus pode, mas eu falei com ele: mas a prática normal é plantar e colher. Então você ora para ele abrir a porta, mas você tem que bater, que a Bíblia diz: batei-vos. Ah, pastor, então irmão, multiplica quando domina nesse mundo. Um mês ele estava empregado. Então precisa ter alvo, mas não é alvo você ficar olhando não. Alvo como a neve. Não é isso não, irmão. Alvo é para atingir, amém ou não? Aí ele diz: mas uma coisa eu faço. Então ele teve uma atitude, uma ação. Deus já preparou tudo. Deus honra o que nós estabelecemos quando é dentro do projeto dele. Mas eu preciso ter atitude. Não fique esperando sentado, não. Não espera ter 30 anos para fazer sua vida, não. Espera ter 40 como muitos esperaram, não. Vai, cai dentro logo, irmão. Eu tenho conhecido uns jovens de 21, 22 anos, fico encantado. Os caras falam 2 línguas, já formou não sei aonde. O cara foi MBA nos Estados Unidos. Eu falo assim: você começou a estudar no berço? Eu fico impressionado. Eu tenho 51, não sei nada, o cara sabe tudo. Mas é sério, o cara está buscando e Deus está pondo a mão. Amém ou não? Você pode abrir uma padaria e ficar bem de vida, não estou falando disso, mas tem que fazer alguma coisa. É ou não é? É isso, não é, Rafael? Rafael já é quase dono do Santander já. Por quê? Porque começou lá de estagiário. Hoje você já é o quê? Já é super diretor, como é que é? Hã? Que é isso, irmão? É gerente Van Gogh. Muita glória. E vai ser muito mais, em nome de Jesus. Nós, ó, toda vez que ele sobe, ele me telefona, acho bonitinho demais. Aí eu falo: me dá um cheque especial. E ele: não, pastor. Aí toda vez ele me liga, eu fico feliz por isso, porque nós começamos juntos. Eu orei quando era um menino ainda, e crescendo. Por quê? Porque ele trabalha, dedica, um homem que faz, como muitos outros aqui. Amém ou não? Então ele fala: uma coisa eu faço, esquecendo-me. Pode terem doido, ele já começa esquecendo. Já vai pensar isso? Você pensou que Paulo já começou correndo, né, determinando e tal, e não sei o que, e abrindo a porta, a igreja de Paulo dos últimos dias, dízimo 3%. Não foi isso. Paulo está dizendo: eu começo tendo uma boa ação, eu esqueço. Eu esqueço. Isso é muito interessante, cara. As pessoas não percebem. Eu esqueço. Esquece de quê? Das coisas que ficaram para trás. Aí Paulo está dizendo de muitas coisas. Nesse caso aqui, como eu já te expliquei, para ser bem contextualizado dentro da Bíblia, ele está dizendo: eu esqueci que eu fui judeu, que eu fui ensinado na lei, que eu matei cristãos pela lei, que eu sou da descendência disso e daquilo, que eu sou puro sangue. Eu esqueço tudo isso. Eu esqueço. Depois que eu aceitei Jesus, eu fui açoitado, eu apanhei, eu fui preso. Eu esqueço tudo isso. Eu esqueço a grandeza de ter chefiado soldados e mais soldados, ser um general de posse e de riqueza. Eu esqueço.
Ou seja, eu esqueço aquilo que já foi, porque quando eu estabeleço em 2022 um alvo, eu já não olho mais, eu olho para o que vai ser, e o que Deus tem para nós é maior do que o que já passou. E se você não passou nada, se você nunca estabeleceu, o seu primeiro alvo será abençoado em nome de Jesus. Eu preciso esquecer que eu já fracassei no emprego, eu preciso esquecer que eu já fracassei no relacionamento, eu preciso esquecer que alguém me traiu, eu preciso esquecer que alguém me ofendeu muito, eu preciso esquecer que eu fui mal criado pelos meus pais. Eu não estou falando de mim não, estou dando aqui um exemplo, tá gente? Eu esquecer isso e aquilo, eu preciso esquecer, irmão. Tem gente que em vez de colocar o alvo para frente, coloca nas costas. E alvo nas costas se torna alvo para quem? Para o inimigo, flecha nas suas costas, o alvão de todo tamanho lá. Eu estabeleço o alvo para frente. Tem gente que jovem, aí está preso a um passado, está preso a um medo, a uma incerteza, a uma insegurança, a um abalo. Ah, pastor, mas você não sabe o tamanho do negócio. Não, eu sei o tamanho do seu Deus. Eu sei o tamanho do Deus que pega o passado de pecado do tamanho. Pecado não tem tamanho não, mas vamos dizer assim, matou 1000, fez isso não sei o que, ele joga onde? No lago do esquecimento. Se ele joga no lago do esquecimento, para que eu vou carregar trauma de infância? Você carrega, eu sei que é difícil, sei que não é fácil livrar das coisas, mas se eu estabeleço o alvo e eu ponho na mão dele, ele falou, dá o seu fardo para mim que eu te dou o mais leve. Está escrito na Bíblia. Esquece. Quando eu tenho vontade de cantar, eu sinto. Quando eu canto sozinho em casa, os passarinhos aceitam Jesus, a lagartixa chora ajoelhada no telhado. Mas eu tenho vergonha, porque um dia eu fui cantar na frente e passei vergonha. Esquecendo a vergonha, ficou para trás. Esquecendo tudo. Hoje é noite de ter a primeira ação, que é esquecer 2021. Tem que esquecer tudo? Não. Lamentações 3 diz, eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu estabeleço o alvo, eu estabeleço a esperança, a vocação da fé, que ele voltará, e se ele morrer, se eu morrer antes que ele volte, eu o encontrarei no último dia, porque vai haver a ressurreição dos mortos. Amém, igreja? Então Paulo fala, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Agora, irmão, presta atenção, ficou para trás é desapegar. Tem gente que fala, não pastor, eu não lembro mais daquele camarada, ou daquela camarada, eu não lembro mais daquela situação, eu já perdoei. Começa a andar, ele joga aquilo para trás, mas fica um cordãozinho amarrado, sabe, a pessoa vai levando ali, vai levando. Quando ela vê o ex, ela fala, infeliz, me trocou por essa jararaca, esse capeta. Aí está cheio de amor. Aí começa a remoer tudo, e a chorar, e escutar Chitãozinho Chororó, que a coisa toda, fica louco. Porque vou trabalhar, e quando chega no trabalho acontece alguma coisa parecida com outro, nossa, vai repetir tudo aqui. Vai não, irmão, tira o cordãozinho. Deixar para trás, Paulo está dizendo que é desapegar, é deixar, para não olhar mais. Quando o diabo quiser virar o seu pescoço, quando a dor quiser te fazer lembrar, você vai baixar para frente, chorando às vezes, sentindo dor às vezes, mas você vai em Cristo vencer tudo isso. Deixar para trás a incerteza, a imaturidade, o medo, deixar para trás, esquecer de verdade, passar a régua naquilo. Perdoou, está perdoado, irmão. Acabou. Você livrou aquela pessoa, livrou você. Se não fez ainda, faça. Tenha um 2022 melhor. Seja o que for que fizeram com você. Um dia na minha cidade que eu mais amo, a melhor cidade do mundo, quem é? Dubai, para se comparar com o João Pinheiro. Tinha um problema lá com a minha família, e eu deixei a Daniela em casa, eu estava subindo na rua, como fazia todo dia, cidade ali e tal, e eu caminhando, 3 caras que eu conhecia, atravessaram a rua, se colocaram, os caras grandes, e eles falaram, você não passa essa rua, você não atravessa aqui, se você der mais um passo, nós vamos te quebrar tudo. É um impedimento. Eu pensei agora, se eu reagir eu mato os 3, no braço, vou preso, vai acabar a minha vida. Pensei, não, tudo bem, só com o muque. Aí eu não era nem crente para falar, sai dele, Satanás, não sabia nem usar arma. Olhei para os grandão, falei, tá bom, vocês não querem que eu passe? Tudo bem, eu sou de boa, não passa não.
Fui embora. Converti uns anos depois, encontrei um deles, a primeira palavra foi: me perdoa. Eu não passei onde eles estavam, eu dei a volta na rua, a minha vida deslanchou, a deles ficou parada. Até hoje eles devem estar me cercando lá. Quando eu vi, eu falei: irmão, está de boa, fica tranquilo. Sabe que raiva que eu tenho? Nenhuma, deixo para trás. Claro que você não fica com amnésia, você lembra, mas sem dor. Quando eu quebrei uma vez, a primeira, mulher, 3 filhos, tudo pequenininho, não tinha televisão, você sabe, tudo pequeno. 3, a dívida gigantesca. Voltei de Brasília para João Pinheiro, estava na mão de agiota. Se agiota hoje é ruim, naquela época, meu, que não tinha muita lei, e um dos agiotas era um delegado de interior, imagina, irmão, os caras somem, você não sabe o que foi. E o delegado me ligou uma noite, e era telefone fixo, você não é dessa época não, trim, trim, um peso danado, você tinha um muco, tanto entender aquele telefone, um peso lascado. Aqui se a mulher jogasse o telefone e acertasse, você morria. Vai no museu para você ver. Aí, alô, aqui é o delegado fulano. Tudo bem? Ainda não consigo te pagar, sai para fora, desse jeito, em nome de Jesus. Eu estou na porta da sua casa, sai para fora que eu não quero te matar na frente dos seus filhos. Se você estiver assistindo, é testemunha. Eu dormia com um 38 debaixo do travesseiro, não era crente. Sai para fora, estou mandando que eu vou, senão eu vou matar na frente dos seus filhos. Não quero te matar na frente dos seus filhos. Irmão, nessa hora não existe macho, não existe nada não, isso é mentira de filme, não tem, as pernas some. Você fala: oi delegado. Aí eu desliguei na cara dele, eu não tinha opção mesmo. Pá! Daniela, o que foi? Eu falei: nada não. Fui lá, peguei o 38, pus na cintura. E o que eu fiz? Fiquei dentro de casa, tranquilo, de boa. Ligou, não atendi, pus fora do gancho. Pá! Ligou, até que pus fora do gancho, acabou. No outro dia de manhã eu saí de casa, e saí bravo mesmo. Olhei por cima do muro assim, ver se não tinha ninguém lá, e saí. Embora, cuidar da minha vida, paguei depois, no futuro, tudo certo. Passou um tempo, eu estava morando em Brasília de novo, encontrei um cara, ele falou: rapaz, eu estava te procurando. Eu falei: o que foi? Sabe fulano? Eu falei: sei, ué. Ele quis me matar. Ele falou: pois é, ele está lá no Valparaíso, converteu, virou pastor, assistiu uma pregação sua, está doido para te encontrar para pedir perdão. Se eu guardo mágoa, se eu quero matar ele, se eu quero ficar eu fui seguir minha vida, irmãos. Falei: cara, Faqueiro não precisa nem me ver não, Faqueiro está perdoadíssimo, que ele seja um bom pastor, que mude Valparaíso, que seja bênção. Se ele quiser vir, pode vir, mas não precisa não, está perdoadaço. Já perdoei lá atrás, quando eu converti, eu liberei todo mundo. Está entendendo ou não? Eu tinha esquecido daquilo, e o cara converteu, virou pastor, me viu pregar, falou: e agora, o que eu faço? É isso que Paulo está dizendo. Esquece, irmão. Experimente agora ter se você teve uma relação sentimental frustrada, não sei porque Deus está insistindo nisso. Agora Deus está dizendo: tem uma nova sem medo, mas deixa eu te mostrar quem é. Deixa eu te entregar quem eu tenho para você. Amém ou não? É isso. É isso. Deixa tudo para trás. Não passou em 10 concursos, vai fazer outra coisa. É porque você não deve passar mesmo. Chega. Ou vai insistir, vai orar, vai pôr o alvo e deixa acontecer. Um dos dois vai. Agora não se frustre, levante a cabeça. Não é um concurso que define a sua vida, não é uma empresa que você quebrou que define a sua vida, não é alguém que te machucou que define a sua vida, não é uma burrada que todo mundo faz na vida que define a nossa vida. O que define é a mudança. Eu deixo para trás e me transformo em Cristo, estabeleço novos alvos. E ele fala então: esquecendo das coisas que ficam para trás. Se eu larguei o que tem para trás, irmão, o que resta para mim? Seguir para frente. Está na hora de ser. Está na hora de ir para frente. Está na hora de seguir. Está na hora de estabelecer coisas novas. Está na hora de estabelecer coisas grandes diante de um Deus grande. Está na hora de você decidir que você quer espiritualidade, que você quer intimidade, que você quer ter sua vida com Deus. Ah, não tem ninguém indo para a igreja orar, ore na sua casa. Vá para um monte. Eu ia para os montes sozinho, ficava lá até Daniela me buscar às vezes. Era apaixonado em ver Deus, apaixonado em ver anjo, apaixonado em ouvir a voz de Deus.
apaixonado. Vimos muitas coisas naquela década. Então você pode estabelecer o alvo principal, que é a ressurreição em Cristo, mas daqui até lá, eu quero conhecer Cristo, eu quero crescer em Cristo, eu quero ter intimidade, é o que Paulo fala, eu quero sentir o sofrimento dele, eu quero ter intimidade com ele, eu quero a revelação dele, é o que Paulo está falando. Está faltando a igreja conhecer Deus. Essa última igreja, ela fala muito de Jesus, mas conhece pouco dele. Ela fala demais de Jesus, mas tem pouca vida com Ele. Ele fala demais o nome Jesus, mas não tem intimidade nenhuma. Está entendendo, igreja? Vai muito à igreja, participa muito. Por isso estamos imitando o mundo. Por isso tudo está ficando normal. E vai ficar pior. É bíblico. Mas eu e você temos a chance de estabelecer o alvo espiritual acima de todas as coisas. Está na hora de nós acordarmos, despertarmos. Está na hora de você ter sede por esse Deus. Pode levar 6 meses, 1 ano. Eu lembro 2 jovens em 2015. Eu pastor, ensina nós aí, 2014. Ensina, era novinho, ensina nós queremos ver demônio, quer expulsar, quer ver anjo. Eu falei, irmão, isso não tem uma receita. Me ensina isso, que não é Harry Potter. Me ensina isso aí. Tem uma varinha para ensinar você. Vai jejuar, vai orar, vai. E isso começou, e foi para um monte. Aí durou 21 dias, estava jogando videogame. Eu cheguei, e aí? Ele falou, não, Deus não manifestou. Até hoje está aí, fora. Deus não manifestou, Deus não mostrou nada, nós cansou. Eu falei, em 21 dias? Pode acontecer o primeiro, mas pode acontecer em 1 ano. Está na hora. O mundo está ansioso, diz a Bíblia, pela manifestação dos filhos de Deus. Desculpa a minha sinceridade, eu não estou julgando, condenando ninguém, mas eu não tenho assinatura do TikTok, mas eu recebo trem demais dos pastores, de muita gente, você acaba vendo ali, o que tem chegado é incrível. O mundo está esperando a revelação dos filhos de Deus. O mundo está recebendo a revelação de pessoas que querem trazer o mundo para dentro, está se adequando a eles. Eles não estão fazendo de tolo para ganhar o tolo, eles viraram tolo para andar com os tolos. Não pode usar aquele versículo do Paulo, eu não fiz de bobo para ganhar os bons, eles ficaram bobos. Então você, eu e muitos que estão por aí têm a chance de sermos os verdadeiros filhos que o mundo espera manifestação. E vou te falar, filho verdadeiro tem intimidade com o Pai. Não estou falando de casamentos destruídos, de família, estou falando normal. Filhos conhecem o Pai, filhos falam com o Pai, filhos refletem o Pai, filhos, quando alguém mexe, o Pai está junto. Amém ou não? Você precisa se tornar a revelação dos filhos da revelação que o mundo espera. É a nossa chance. Estabelece o alvo. Eu vou ressuscitar dos mortos. Daqui até lá, eu quero conhecer Cristo, eu quero me apaixonar, eu quero viver. Eu não quero ter a paixão só na hora do louvor. Eu não quero ter a paixão só na hora da palavra. Eu não quero ter a paixão só dentro da igreja. Eu quero ser diferente. Ah, mas as amiguinhas da igreja tudo está fazendo. Deixa elas ir para o inferno sozinha. Fica você aqui no céu, mas nós. É um convite. Larga a mão de ser bobo. É ou não é? Não, mas os amiguinhos faz, pastor. Estou vendo aí, as faz aqui lá, se o senhor não sabe, as faz com a namorada e Deus não castiga, não está acontecendo nada. Eu vou fazer também. Vai, faz mesmo. Se você morrer fazendo, nós não vamos encontrar na eternidade. Ele diz, avançando para as coisas que estão adiante, tudo isso que eu te falei. Ele diz, prossigo em direção ao alvo. Então ele fala em avançar em conhecimento, em intimidade, em sofrimento com Cristo, em renúncia. Ele vai fazendo isso, deixando para trás e vai todo dia. Mas ele fala uma coisa diferente. Além de eu avançar para frente, eu prossigo em direção. Sabe por quê? Eu posso avançar para frente e perder a direção do alvo. Olha o que Paulo está falando intrinsecamente. Pegou essa ou não? Essa é nova. Você não vai achar na internet não. Paulo está dizendo, eu posso seguir em frente, mas eu posso sair do rumo do alvo. Amém? Tenha muito cuidado, se você está seguindo na frente, indo na igreja direitinho, cumprindo sua obrigação direitinho, fazendo tudo que parece bonitinho, mas longe do alvo, cada dia mais longe do alvo. Está entendendo ou não? Eu preciso ir para frente, mas eu preciso manter a navegação segura. Eu estabeleci o alvo, a minha ressurreição entre os mortos.
para a eternidade com Cristo, porque Ele me resgatou para isso, disse Paulo, Ele me chamou para isso. Então além de eu seguir em frente, eu sigo com a direção, e essa direção tem um prêmio, a outra não tem. A outra direção tem um salário. Salário é um prêmio, sabia disso? Se você for lá, tal, não sei aonde, você vai escutar lá, é um prêmio. Prêmio pelo seu trabalho. Alguém deu o nome de salário. Qual é o prêmio do pecado? Que morte é essa? Eterno. Deixa eu abrir um parênteses, pode? Tem uma menininha, o catolicismo agora está liberando umas menininhas para pregar. Você já viu umas jovenzinhas? Já viu? Quem já viu aqui? Tem duas que falam mais que papagaio. E está liberando elas para tentar atrair os jovens, porque está vendo que a igreja evangélica está por outro rumo. E aí ela começa a pregar, ela fala o trem. Você sabe que eu sou fã de Maria. Maria, já repeti aqui várias vezes, a maior mulher da história. Eu sou fãzão de Maria, a Maria mesmo, aquela que viveu e teve o útero que carregou o invólucro que Jesus habitaria. Isso é uma criação minha, essas palavras, tá? Anota aí. É lindo isso, sou apaixonado. Só que eles transformaram Maria em outras coisas. E na pregação dessa menina, eu achei que era da crente. Quando começou, eu comecei a ver, a bichinha reca da teteca, e cai, vai, e poder, e fogo, e vai, e não sei o que, ela prega mesmo. De repente ela falou, você tem que entender então que Maria nunca morreu. Maria nunca morreu. E ela fala mesmo, você tem que achar essa menina, você vê. Mas não vai conseguir ela não, pelo amor de Deus. Ela vai morrer. E ela fala assim, convicta, a teologia dela, tadinha, alguém ensinou ela errado, interpretou sozinha. Ela fala, Maria não morreu, sabe por quê? Não, Maria não morreu não, ela fala, Maria nunca pecou, é isso que ela fala. Maria está do lado de Deus, lá comandando tudo, que ela nunca pecou. Por que ela nunca pecou? Eu sei que ela está do lado de Deus, porque ela nunca pecou. Porque o salário do pecado é a morte. Como ela não morreu, ela foi junto com Jesus lá depois e tal, ela não morreu, Aí eu sentei e falei, que coisa, que evangelho é esse? Que interpretação do salário do pecado? O salário do pecado é pós-morte, né? Que é o inferno eterno. Tem outra que eu não vou falar aqui, vocês têm que achar essa, vocês sabem que troço, que perigo que está, irmãos. Então Paulo diz aqui, prossigo para o alvo. Então o alvo é Cristo, o alvo não é José, não é Manel, pastor, não é bispo, não é apóstolo. O alvo é Cristo, e ele tem um prêmio. Então eu sigo para frente, mas eu mantenho o alvo. Eu estou terminando já. Coisa mais linda, ele fala assim, ao qual Deus em Cristo me chamou para o alto. Você pode até estabelecer subalvos para a sua vida terrena, isso é lícito, eu tenho os meus. Mas se você não tem ainda, põe um alvo pai, que diz aqui, aquilo para o que vê se eu conquisto aquilo que também fui conquistado por Cristo. Eu quero conquistar o porquê Cristo me conquistou. Ele falou, aqueles que o Pai me deu, eu não vou lançar fora, eu vos escolhi. Então Paulo fala, eu quero ressuscitar com ele. O meu alvo é essa vocação, e eu vou para frente. Não tem humilhação, não tem ataque, não tem perda, não tem nada que me faz sair do rumo do meu alvo, porque ele me chamou para o alto. Conquiste, tenha sua casa boa, seus carros bons, se você viver a tempo. Conquiste bons empregos, suas empresas. Conquiste um bom casamento, conquiste o que você quiser, mas siga. Chega em casa hoje, dá uma pensadinha, que alvo eu estou seguindo primeiro? Qual é o principal alvo? Como é que está meu crescimento com Cristo? Como é que está a minha vida com Cristo? Como é que está a minha intimidade com o Pai? Eu sou esse filho que o mundo está esperando. Eu também já estou com o meu TikTok secreto. Eu não estou falando mal da ferramenta não, irmão, porque antigamente o povo falava que a televisão era do capeta. Eu sabia que não era, porque eu comprei e era minha. A rede social era do capeta, não sei o que, do rádio do capeta, tudo. Não, irmão, vamos supor, tudo que inventa e cria, vai ter coisa boa lá dentro e o que? Coisa ruim. Quem decide? Somos nós, sim ou não? O TikTok é do capeta. Mas você entra lá, fica vendo mulher e homem pelado o tempo todo, fica só, então você se entregou para aquilo. Eu sei que se entregou, não é por a culpa do TikTok, não, o problema é dele, o problema é nosso. Então a vocação de Paulo é para o alto. Ele não deixou nada, mas foi preso, açoitado, passou frio, passou fome, ele nunca negou Cristo. Açoitado e preso, ele cantou a Cristo junto com Silas, arrebentou-se as correntes, abriu os portões, e aquele homem
que o vigiava, o carcereiro e a sua família foram salvos. A diferença da manifestação dos filhos de Deus é que eles têm um alvo, é manifestar Deus, é manifestar Cristo, é o alvo principal acima de todos. Eu posso ficar desempregado, mas o meu alvo segue. Eu posso ficar com ninguém do meu lado, mas eu sigo o alvo. Eu posso estar doente, eu sigo o alvo. Nas minhas noites, nas minhas madrugadas sozinho, de 17 dias de Covid pesado, não é essa brincadeirinha que está tendo hoje, perdão, mas tem gente passando mal mesmo, mas hoje está mais leve, sofrendo, tendo alucinação. Eu tive alucinação 8 dias, você não sabe o que é você acordar e não saber onde está, alucinação, foi duro. Eu lembro que no 7º ou 8º dia, quando eu achei que eu não conseguia mais, eu não queria ir para o hospital de jeito nenhum, eu comecei a ler os salmos, me deu vontade na madrugada, frio, sentindo, tremendo, eu abri os salmos, comecei a ler salmos. 2 coisas me fez sobressair e vencer: os salmos que eu li de madrugada na fé, clamando, falando eles em voz fraca, mas falando cansado, e a minha mulher que estava num quarto do lado, correndo risco para cuidar de mim. Ali eu sabia que eu tinha casado certo, de forma correta, mas eu não deixei o alvo. Você pode não acreditar, mas eu cheguei e falei: Deus, se o Senhor vai me levar, me mostra que eu sou salvo mesmo. Estava meio que aéreo de tanto remédio, mas o Senhor vai me levar, então nós vai, é hoje, nós vai hoje. E salve, tome salvo. Sabe, tem cada salmo lindo aqui do 30 em diante, você fica bobo, irmão. E eu fui pondo aqui, irmão, eu gosto dos passarinhos coloridos que tinha lá onde eu morava. Eu falava: Deus, deixa eu ver os passarinhos, hoje pode ser meu último dia. Irmão, os passarinhos vinham, você pode não acreditar. Eu sei que eu vou ser criticado, porque um dia eu contei o que Deus fez com o carro que acabou o combustível. Eu tenho um sobrinho, Geraldo, que onde ele fala, ó, meu tio, eu já não estou preocupado com o preço da gasolina, não, diz ele que é só orar que Deus enche o tanque. Não fala isso não, isso foi um milagre, uma necessidade que eu tive, e aconteceu 2 vezes, né? Não pode ser R$10, eu oro, o Deus do Timanelzinho vai encher o tanque. E aí tinha uns miquinhos que a gente via a quase 1 quilômetro para baixo, quase todinho a gente lá vê os miquinhos. Eu falei: Deus, um dia eu estava tão ruim, isso mais ruim mesmo, eu falei: eu queria tanto ver os miquinhos. Aí você fica assim, você tem fé, sabe que pode sobreviver, mas você fica meio fragilizado, né? Eu falei: talvez seja o último dia que eu vou ver eles. Rapaz, os miquinhos passou todo dia, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. Estou mentindo não, 5 miquinhos, e apareceu um esquilo. Pastor Will, quando eu falei esquilo a primeira vez na igreja, ele riu. Um dia eu mandei a foto do esquilo para ele. Lá em Belo Horizonte tem esquilo, uns esquilinhos escurinhos assim. Todo dia ia, eu já sabia que ia. Olha o que é intimidade com o Pai. Parece uma coisa boba, que me dava vida. Deus sabia disso, que me dava alegria. No dia que eu sarei, no 17º dia que eu desci, andei com pouco fôlego, mas que eu custei voltar ao fogo, andei e voltei, os miquinhos foram embora. Eu falei: é o último dia que eles vêm aqui nesse lugar. Eu morei lá mais 2 meses, eles nunca voltou lá. É isso, não os micos e nem um passarinho, tá? Não vai abrir janela e falar assim: ô Deus do pastor Manel, eu queria ver aqui uma garça rosa misturada com branco. Não é isso não, mas fala: eu quero intimidade. Intimidade com Deus não é reteté, pulação. Intimidade com Deus está no poder, mas está também nas coisas simples, gostosas de se viver. Isso é verdadeira intimidade. É um louvor que você faz sozinho, chora sozinho, sente a presença. Você vê que ele senta no sofá, você senta e você fica ali, é intimidade. Você gosta dessa roupa que eu visto? Não. Aí você fala: isso é do capeta, eu vou com ela mesmo. Não, é Deus. Fala: não gostei, veste outra, minha filha, veste outra, meu filho. É ou não é verdade? Vamos para o cinema? Vamos. Por que não? Deus não é onipresente? É, o cinema. Agora você fala: Deus, vamos ali que eu vou dormir com meu namorado. Ele não vai com você não. Agora: Deus, vamos ali, eu vou escolher a pessoa. É ou não é? A pessoa vai aqui, então, vou fazer prova, vamos comigo. Deus, vamos ali escolher meu carro. O senhor gostou, Deus? Não gostou não? O senhor quer o quê? Uma Volvo? Ah, eu aceito, o senhor quer? Leva Deus com você. Faça Deus ser íntimo de você. Esse é o maior alvo, porque eu quero viver com Ele na eternidade. Ele diz então: o qual Deus Cristo me chamou para o alto. Então é avante. Você não é o super-homem, mas é avante, para o alto, para o alvo. O alvo está lá, não está aqui. Ele está aqui na onipresença, está aqui vivendo dentro de nós, mas a eternidade é lá. Depois vai descer uma nova terra, sim ou não? Para mim não falar que eu sou exemplo. E ele encerra dizendo assim:
Pois todos, no versículo 15, que somos maduros, pensamos dessa maneira. Se fosse na linguagem de hoje, você ia falar assim: toma, é ou não é? Toma, toma, porque ele diz: nós que somos maduros, ou seja, nós que não fazemos o alvo assim, não somos maduros. Então nós que somos maduros deixamos para trás, nós que somos maduros estabelecemos o alvo, nós que somos maduros pensamos dessa maneira. E se em algo você pensa diferente, Deus vai te revelar. Eu acho lindo demais. Ele bate e ele sopra. Os maduros já pensam. Mas se você ainda não sabe, você vai amadurecer e Ele vai te revelar. Está na hora da igreja amadurecer. Está na hora da igreja ter a revelação. Não é de número de CPF, de placa de carro, nada disso. Está na hora de ter a revelação de Deus dentro de cada um. Como diz Paulo: eu sei o que eu faço para seguir Deus. Busque a revelação. Seja um jovem transformador, seja um jovem modificador, seja um jovem agregador, seja um jovem que sabe ouvir a voz de Deus, seja um jovem que sabe que o que você vai renunciar hoje à noite vai valer a pena amanhã cedo quando encontrar com Ele.